série Fisiologia da Corrida de Rua, e hoje um lance bem interessante que nós vamos discutir: os cálculos de frequência cardíaca teórica máxima e os cálculos usando a frequência cardíaca de reserva. Observem o vídeo de hoje que é bem interessante. Bem, pessoal, como eu já falei na chamada, semana passada nós gravamos um vídeo mostrando a importância de se ajustar a dose de intensidade para os exercícios aeróbicos. E nós usamos como exemplo a caminhada e a corrida, que são os exercícios aeróbicos talvez os mais corriqueiros, os mais praticados pela população em geral. Vamos manter essa ideia hoje, embora nós possamos pensar também em natação, em remo, em ciclismo, em outras atividades aeróbicas. A aplicabilidade dessa discussão, desse conhecimento que nós vamos avaliar e discutir hoje é a mesma. Então vamos imaginar que a dose, como nós discutimos semana passada, nós temos que acertar a dose, a intensidade do esforço físico aeróbico. Como eu comentei semana passada, nós precisamos e necessitamos fazer cálculos para ajustarmos, por exemplo, 70% a 80% da frequência cardíaca máxima como uma zona alvo de trabalho aeróbico, ou uma zona alvo mais pesada, mais intensa para alguém que está melhor treinado, entre 85% e 95% da frequência cardíaca teórica máxima. Então existem percentuais diversos, nós podemos raciocinar também com um percentual bem leve, uma zona alvo lipolítica, 50% a 65% do máximo em relação à frequência cardíaca teórica máxima. Então nessas condições, nós estamos estabelecendo um percentual de carga de esforço aeróbio, e esse percentual de carga tem que ser monitorado, tem que ser regulado através de uma determinada variável fisiológica. Normalmente, como nós comentamos semana passada, nós usamos mais corriqueiramente a frequência cardíaca por ser mais fácil de ser monitorada, ou com cardiofrequencímetro ou por palpação arterial. De qualquer forma, nós vamos transformar esses valores percentílicos em valores em batimentos por minuto, em BPM, que são os batimentos por minuto cardíacos, e nós vamos identificar então a intensidade. Então digamos que 80% da frequência cardíaca vem equivaler para um determinado indivíduo a 172 batimentos por minuto. A partir disso, toda vez que o indivíduo atingir 172 batimentos por minuto, ele estará a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Muito bem, para se chegar nessa relação existem cálculos que nós devemos fazer. O Treino em Foco, eu já postei um texto descrevendo esses cálculos, e nós também gravamos um vídeo bem longo, uma videoaula sobre os cálculos e todo o processo dos cálculos para se chegar na transformação desses valores percentílicos até nos valores em batimentos por minuto. Muito bem, nós tivemos dúvidas do pessoal tentando entender alguns processos desses cálculos, e eu venho aqui agora para tentar esclarecer algumas lógicas dos processos desses cálculos. O primeiro ponto que nós devemos deixar bem claro é o uso de uma variável chamada frequência cardíaca teórica máxima. O que vem a ser isso? É o famoso 220 menos a idade. Eu falo famoso porque muitos profissionais da educação física usam essa equação, que ela é simplesmente pegar o valor de 220 e diminuir a idade do indivíduo. Então vamos fazer um valor bem rápido aqui de cálculo. Se você tem 20 anos, a sua frequência cardíaca máxima representada por esse cálculo é 220 menos a sua idade de 20 anos, então a sua frequência cardíaca máxima teórica é 200 batimentos por minuto. Esse é o valor teórico máximo para se atingir com a sua frequência cardíaca. Só que essa é uma equação de estimativa relativamente grosseira. Existem também outras equações que também vão estimar, vejam bem o que eu estou colocando, estimar e não determinar a sua frequência cardíaca máxima. Por isso que nós colocamos como frequência cardíaca teórica máxima. Esse valor teórico vem justamente a representar que nós estamos buscando identificar um valor máximo da sua frequência cardíaca para envolver nos cálculos, mas esse valor máximo ele é teórico porque ele está sendo estimado por equações. Se nós usarmos a equação 220 menos a idade, que é a equação mais popular que existe para esses cálculos, nós teremos uma estimativa relativamente grosseira da sua frequência cardíaca teórica máxima. Existem outras equações, e volto a dizer, e vou pedir para o Jefferson colocar o link aqui, de um texto no qual eu escrevi e citei vários trabalhos e apresentei várias equações nas quais elas apresentam outros cálculos para se chegar na frequência cardíaca teórica máxima. Algumas equações mais precisas, mas ainda são equações de estimativa. Com isso estou querendo dizer que se usarmos 220 menos a idade, ou usarmos qualquer uma das outras equações que eu apresentei nesse texto,
nós teremos ganho de precisão, mas não teremos uma precisão total, porque todas são equações, portanto todas são estimativas, portanto todas as equações também apresentam um determinado grau de erro padrão de estimativa. Isso é normal, então por isso que nós vamos trabalhar sempre com a ideia da frequência cardíaca teórica máxima como patamar máximo estabelecido via equação para a sua frequência cardíaca. Uma outra forma de se fazer é fazer um teste ergospirométrico ou um teste ergométrico em esteira rolante, por exemplo, que é o mais comum, aonde nós vamos usar um protocolo de teste e vamos levá-lo a um patamar máximo de exigência cardiovascular através do aumento da velocidade progressiva da esteira e do aumento da inclinação dessa esteira. Vai chegar um momento em que você não conseguirá responder mais ao aumento de carga e nós teremos que encerrar esse teste, desde que seja um teste de esforço máximo em um determinado protocolo em esteira rolante. Ao inclinarmos progressivamente a esteira e aumentarmos também progressivamente a velocidade da esteira, nós estaremos atingindo cargas de esforço aeróbico cada vez maiores até o seu limite, até o seu patamar máximo. E nesse limite nós iremos estabelecer a sua frequência cardíaca máxima real para o teste. Não vai ser agora estimada por uma equação, e sim será uma frequência cardíaca máxima real de teste. Qual é o grande problema de fazermos isso? Nem todas as pessoas estão aptas a fazer um esforço aeróbico máximo. A maioria das pessoas, na verdade, não está apta a esse esforço aeróbico máximo. Normalmente utilizamos mais isso em atletas. Então, a maioria do contingente de pessoas não temos condições de estabelecermos a frequência cardíaca máxima real. Por isso, nós partimos para o uso das equações 220 menos a idade ou qualquer outra equação, no sentido de estimarmos esse valor sem corrermos o risco de colocarmos a pessoa em um teste ergométrico ou ergoespirométrico máximo e corrermos alguns riscos de precipitações cardíacas em função de levarmos justamente essa pessoa a um esforço aeróbico máximo, não estando ela preparada para tal esforço. Isso é um dado importante. Por isso que o educador físico trabalha muito com estimativa via equações. Mas lembrando sempre que quando trabalhamos com estimativas via equações, perdemos um pouco, ou às vezes muito, da precisão nos dados numéricos que nós temos para estabelecer os cálculos. Isso é um ponto. Então você que vai fazer um treinamento aeróbico, você deve conversar com o seu professor de educação física, com o seu educador físico e verificar se ele vai usar uma equação para estimar, ou ele vai usar algum teste ergoespirométrico que você fez com algum cardiologista, ou ele vai aplicar algum protocolo de teste máximo, julgando que você tem condições de fazer esse teste máximo para estabelecer sua frequência cardíaca máxima e a partir daí fazer os cálculos de zona-alvo. Seja uma zona-alvo de intensidade elevada, seja uma zona-alvo de intensidade moderada ou baixa, independentemente disso. Isso é um aspecto. Nós temos outros aspectos também. Nós temos uma forma de calcularmos esses percentuais de esforço diretamente relacionado à frequência cardíaca máxima. Então, por exemplo, nós usamos um indivíduo que tem 20 anos, calculamos a sua frequência cardíaca máxima, é 200 BPM. A partir de 200 ppm, nós calculamos lá 60% desse valor e 70% desse valor, e os valores encontrados são os valores de frequência cardíaca de treino como zona-alvo. Então, por exemplo, 200 ppm, 70%, o valor encontrado é o valor limite da zona-alvo, 200 bpm, que é a frequência cardíaca teórica máxima, 80% é o valor superior. Nós temos aí então uma zona-alvo de trabalho entre 70% a 80% do máximo, calculando em cima do valor real ou do valor estimado, mas do valor de frequência cardíaca máxima desse indivíduo. Isso é uma forma de fazermos. Entretanto, chamo a atenção de vocês que essa forma de fazermos, nós fazemos cálculos numéricos frios. Nós pegamos um valor de frequência cardíaca máxima e aplicamos uns percentuais em cima desses valores frios. Nós também podemos usar a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca de reserva. Nesse sentido, nós vamos incutir nos cálculos a frequência cardíaca de repouso da pessoa. Chamo a atenção que nesse momento, se vocês entenderem melhor esses cálculos, seria interessante vocês verem os vídeos, ou principalmente o vídeo, a videoaula que nós gravamos sobre cálculo da zona-alvo de esforço aeróbico. Pedi para o Jefferson botar o link aqui em destaque, para que vocês possam ir nesse vídeo e verificar esse vídeo, essa aula, onde nós aplicamos a frequência cardíaca de repouso nos cálculos para se chegar na zona-alvo. Então, nessa situação, ao invés de nós jogarmos valores frios, numéricos, de percentuais diretamente na frequência cardíaca máxima, para estabelecermos a zona-alvo, nós vamos pegar a frequência cardíaca de repouso,
vamos diminuir da frequência cardíaca máxima, vamos ficar com o que nós chamamos de frequência cardíaca de trabalho, ou seja, nós temos o patamar máximo do indivíduo. Digamos, você fez uma ergospirometria com o seu cardiologista e com essa ergospirometria você fez um esforço máximo que o cardiologista julgou ser capaz de fazer, você está capaz, apto a fazer o esforço máximo, e você obteve a frequência cardíaca de 210 com frequência cardíaca máxima real do esforço. A partir dessa frequência cardíaca máxima, nós pegamos a frequência cardíaca de repouso e diminuímos. Então, digamos que a sua frequência cardíaca de repouso seja 60 batimentos por minuto. Então, nós diminuímos lá dos 210 aos 60 batimentos por minuto, ficamos com uma variação de frequência cardíaca de 150 batimentos. Essa variação da frequência cardíaca entre o patamar máximo e o patamar mínimo, ou seja, o patamar máximo, sua frequência cardíaca máxima real, patamar mínimo, sua frequência cardíaca de repouso, você tem uma variabilidade da frequência cardíaca de 150 batimentos, a partir de 210 até o valor mínimo de 60 batimentos. Esses 150 batimentos é o que nós chamamos de frequência cardíaca de trabalho. Por que esse termo? Porque nós temos a possibilidade de trabalhar e induzir cargas de treinamento aeróbico no seu organismo entre 60 a 210, ou seja, variarmos a frequência cardíaca em 150 batimentos. Essa é a frequência cardíaca de trabalho, é o que nós podemos trabalhar dentro de um treinamento aeróbico. Por isso que nós chamamos de frequência cardíaca de trabalho. E o mais importante que isso é que nós jogamos agora nos cálculos matemáticos também uma variável biológica. Ou seja, nós estamos incutindo ali a frequência cardíaca de repouso. E a frequência cardíaca de repouso, ela representa o seu condicionamento aeróbico, desde que ela seja adequadamente monitorada. Quando você apresenta uma frequência cardíaca de repouso baixa, há uma grande indução dessa frequência cardíaca baixa ser em função de um grande condicionamento físico aeróbico. Se você é sedentário com baixíssima condição aeróbica, você tende a ter uma frequência cardíaca de repouso mais elevada. Então, quando nós pegamos essa frequência cardíaca de repouso e incutimos ela nos cálculos para calcular o trabalho, a frequência cardíaca de trabalho, nós estamos não só fazendo cálculos matemáticos, mas agora incutindo nesses cálculos uma variável biológica que se modifica em função do seu condicionamento físico. Quanto melhor o condicionamento físico, tende a ser menor a frequência cardíaca de repouso. Quanto pior o condicionamento físico aeróbico, tende a ser maior a frequência cardíaca de repouso. E ao incutir essa variável nos cálculos, nós começamos a ajustar os cálculos também em função do seu atual status de condicionamento físico. Isso é um ponto importante também dos cálculos. Então aqui eu entendo, nós do Treino em Foco entendemos que nós estamos respondendo a vários seguidores que têm uma dúvida dentro dos cálculos, por que usar a frequência cardíaca de trabalho, por que jogar a frequência cardíaca de repouso nos cálculos, qual a função da frequência cardíaca de trabalho, vamos usar uma equação, vamos usar um teste real para estabelecer a frequência cardíaca máxima. Então tudo isso depende de diferentes fatores, depende inclusive da sua condição física. E isso é fundamental que seja monitorado por um profissional de educação física capacitado nessa área, para que possa fazer uma boa zona-alvo de treinamento aeróbico para você e a sua corrida de rua seja a mais efetiva e a mais segura possível diante do seu treinamento. Então vejam bem, resumindo o que nós falamos hoje, nós falamos de diferentes pontos em relação aos cálculos para se estabelecer a zona-alvo. Reitero, assistam o vídeo que nós colocamos em link sobre essa videoaula sobre cálculos da zona-alvo, que é importante que você veja essa videoaula, é uma videoaula de 30 minutos, e vocês vendo essa recapitulação que eu gravei hoje, vocês terão condições de entender melhor esses aspectos. Hoje o Treino em Foco veio aqui para defender alguns aspectos, ou justificar alguns aspectos do treinamento. Usar ou não a frequência cardíaca máxima, quando que pode ser usada, que equação usar a frequência cardíaca de repouso no cálculo ou não, e entendermos essa ideia de incutirmos uma variável biológica nos cálculos. Então nós viemos aqui tentar justificar alguns pontos dos cálculos que muitos profissionais fazem, nós estamos aqui apenas explanando pontos específicos e respondendo a diversos seguidores. Em especial um seguidor que colocou várias vezes essa pergunta para nós nas nossas mídias, especialmente no Face. Nós acreditamos aqui, estamos então justificando esses procedimentos. Não que outros procedimentos não possam ser usados, mas estamos justificando os procedimentos que nós apresentamos nessa videoaula de zona-alvo. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado
vídeo de hoje, ficou um pouquinho mais longo, mas era preciso para a justificação desses pontos. Aguardo vocês na próxima terça-feira, mais uma vez na série Fisiologia da Corrida. Grande abraço, até lá. A carga intervalada é a cada 3 minutos, somando 2 minutos de 5 km por hora, com 1 minuto a 8 km por hora. Então a cada 3 minutos vai haver uma alternância da carga intervalada, que antes era a cada 5 minutos. Isso já gera uma carga mais intensa sobre o indivíduo, porque o tempo que ele ficava com uma carga mais leve agora é menor. Então a carga